Bem-vindo ao nosso guia prático para se tornar um arquiteto de software. Eu sou o professor Vitor e hoje vamos falar sobre arquitetura de software. A arquitetura de software é uma disciplina dentro da engenharia de software que se concentra na estrutura fundamental e na organização de um sistema ou programa. Ela define os principais componentes desse sistema ou programa, as relações entre esses componentes e os princípios que guiam a sua organização. Em termos simples, a arquitetura de software é a espinha dorsal do sistema, fornecendo uma estrutura que orienta o desenvolvimento, facilita a manutenção e permite a evolução do software ao longo do tempo. Para facilitar, imagine um arquiteto projetando uma casa. Ele define a planta baixa, os materiais utilizados, as estruturas das paredes, o telhado, pensando de uma maneira como um todo, como que esses elementos vão se integrar ao ambiente. Da mesma forma, o arquiteto de software define a estrutura fundamental do sistema, como seus componentes, interações e tecnologias vão estar trabalhando juntos. Ele é o responsável por criar, entre aspas, essa planta baixa do software, garantindo que este seja sólido, funcional e atenda às demandas pela qual ele foi construído. Mas por que é tão importante ter uma definição clara da arquitetura de software ao longo do desenvolvimento? Bem, podemos elencar em alguns pontos, começando pela robustez e escalabilidade. Um software bem arquitetado é capaz de suportar um grande número de usuários e transações sem comprometer o seu desempenho. É como se a casa fosse construída com materiais de alta qualidade e técnicas já devidamente testadas, garantindo que ela seja resiliente a intempéries e possa acomodar mais pessoas sem problemas. Destaca-se também a segurança e confiabilidade. A arquitetura do software deve ser projetada para proteger os dados dos usuários contra acessos não autorizados e cyberataques. É como se a casa fosse equipada com um sistema robusto de segurança, com alarmes, câmeras, portas reforçadas, tudo para garantir a segurança dos moradores e seus pertences. Manutenibilidade e evolução. Um software bem arquitetado é fácil de manter e evoluir, permitindo com que novas funcionalidades sejam adicionadas e que problemas sejam corrigidos de forma rápida e eficiente. É como se a casa fosse projetada de forma modular, permitindo com que novos cômodos sejam adicionados ou que estruturas sejam modificadas sem comprometer a integridade do todo. Clareza e compreensão. Uma boa arquitetura de software é clara, documentada e fácil de entender por todos os envolvidos no projeto, desde os desenvolvedores até mesmo os donos deste projeto, os stakeholders. É como se a planta baixa da casa fosse clara e concisa, permitindo com que todos os envolvidos na construção a compreendam e trabalhem em conjunto de forma eficiente. Benefícios da utilização de uma arquitetura bem definida. O primeiro benefício que podemos destacar é a redução de custos. Ao evitar falhas e problemas de desempenho, a boa arquitetura reduz os custos com manutenção e retrabalho, garantindo também maior agilidade. A estrutura modular facilita a implementação de novas funcionalidades e a correção de erros, os famosos bugs. Melhor escalabilidade. O sistema pode ser facilmente adaptado para atender um maior número ou um número crescente de usuários em suas transações, sendo que cada transação é cada tipo de interação desse sistema ou programa. Por exemplo, se você está no seu navegador agora, cada vez que você dá um clique para pausar este vídeo ou para tocar o play, você está tendo uma interação. Maior segurança. A arquitetura protege os dados contra acessos não autorizados e cyberataques, garantindo também uma maior confiabilidade. O sistema é menos propenso a falhas e oferece assim um melhor desempenho. Maior facilidade de manutenção. É o último ponto. O código é mais fácil de entender, de modificar e, consequentemente, de adaptar para novas funcionalidades. Tipos de arquitetura. No cenário de desenvolvimento de software, existem vários tipos de arquiteturas diferentes. Seriam maneiras diferentes de construir ou de imaginar a construção dessa planta baixa da casa. Ou seja,
maneiras diferentes de propor a construção de um software. As mais comuns são arquitetura monolítica. Todos os componentes do sistema estão agrupados em um único bloco de código, como um monolito. É como se fosse uma casa construída sobre um único ambiente, sem divisões. Arquitetura de camadas. O sistema é desenvolvido em camadas, cada uma com a sua funcionalidade específica. É como se fosse uma casa dividida em cômodos, em que um cômodo está dentro do outro. Arquitetura de microserviços, muito comum no ano de 2025. O sistema é composto por diversos serviços independentes que se conectam entre si. É como se a casa fosse composta de várias casas menores, cada uma com a sua própria estrutura e funcionalidade. Arquitetura orientada a eventos. O sistema reage a eventos disparados por seus componentes ou por sistemas externos. É como se a casa fosse equipada com sensores que acendem e apagam as luzes, ativam e desativam portas, alarmes, de acordo com esses dispositivos automáticos ou pré-programados. Arquitetura de espaço aberto. Os componentes do sistema podem interagir livremente entre si sem restrições. É como se a casa não tivesse paredes, permitindo com que os moradores se movam livremente pelo espaço. Compete ao arquiteto de software qual é a escolha da melhor arquitetura de acordo com o sistema ou projeto que venha a ser implementado. Em nossa próxima aula, veremos os conceitos e padrões específicos de arquitetura de software. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos numa próxima. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar.